Você me segue no Instagram? Talvez você tenha visto que eu tô viajando e o assunto do vídeo de hoje é como economizar, como gastar menos em viagens. Bora lá? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E inclusive, se você quer aprender mais sobre organização financeira também, finanças pessoais, se esse tipo de assunto, né, se você está começando e esse tipo de assunto te interessa também, me segue aqui, me segue lá no Instagram, porque nos próximos meses vai ter novidades com relação a isso, e aí é bom que você fique antenado. Mas vamos lá falar sobre o assunto de hoje, né, essa questão de viagens. Viajar, para mim, é uma questão muito importante. Eu gosto muito, é uma grande meta para mim, é uma prioridade dentre os meus gastos, mas eu não tenho hoje em dia um orçamento ilimitado para fazer isso. Então, para mim, a melhor forma de fazer isso é me planejar muito bem e entender aonde que eu posso economizar em cada uma dessas viagens, né, para poder viabilizar todas as viagens que eu quero fazer e que eu consigo fazer por agora. A primeira coisa que eu queria falar é que viagem não é um investimento. Não é, viagem é um gasto. Eu entendo, né, que tem aquela frase de que é a única coisa que você compra que te deixa mais rico. De fato, assim, as experiências são muito importantes, você aprende muito da história, né? Se você vai para um lugar mais histórico, é importante para você se relaxar, para você poder ter esses momentos de lazer. Mas investimento é aquilo que te dá mais dinheiro. E viagem, a não ser que você venda, sei lá, pacotes de viagem, a viagem ela não vai te dar dinheiro, ela vai te dar gasto. Então viagem é um gasto muito válido, eu gosto muito, mas se não tá te dando dinheiro, né, investimento não necessariamente é só mercado financeiro, mas investimento é o que você coloca algum dinheiro e espera receber um valor maior depois. Se isso não acontece, como não acontece em viagens, quer dizer que não é um investimento, ok? Mas a gente pode falar então sobre como poder economizar nessas viagens. A primeira dica que eu queria dar é pesquise muito bem sobre o destino que você quer ir antes de comprar a sua passagem. Então é importante entender, por exemplo, o que é uma alta temporada, o que é uma baixa temporada no lugar específico, quais são as temperaturas nos períodos que você gostaria de ir, né? Ou então qual é o período do ano que tem a melhor temperatura para você ir. O que você tem de possibilidades, né, de hospedagem, se todas as hospedagens lá são mais caras, ou se você consegue, por exemplo, um hostel e consegue pagar mais barato, o que vai poder caber ali dentro do seu orçamento com relação a isso, né? O que faz sentido, se faz sentido fechar o pacote, ou se faz sentido você mesmo fazer as suas pesquisas. Então, o ideal é você realmente pesquisar tudo isso antes de tomar a decisão de comprar a passagem e decidir quando ir. Porque, por exemplo, né, às vezes a gente tem algum lugar que é alta temporada, mas a baixa temporada não faz sentido ir. Então, por exemplo, eu fui esse ano ainda na Chapada dos Veadeiros. Lá, janeiro é um período muito ruim de ir, porque chove muito. E se seu objetivo é trilha e cachoeira, com chuva não faz sentido. Então, pode até ser que seja mais barato, que seja atraente ali num primeiro momento. Mas nesse caso, seria uma economia burra aí nesse período. Mas se, por exemplo, eu entendo que a alta temporada é a partir de, sei lá, junho, mas maio já é um período legal, pode ser que valha mais a pena, que vai ser mais barato. Então, eu opto por ir em maio, por exemplo. Ter esse tipo de referência, né? A questão de temperatura também. Se você vai para um lugar frio, talvez isso te faça ter que comprar roupas que você nunca vai usar, que você só quer para essa viagem. Será que vale a pena mesmo esse período? Será que não é melhor ir em um outro período que você não precise ficar comprando várias roupas para poder ir? São todas pesquisas que vão fazer diferença ali no custo final da sua viagem. Falando em pesquisa, né, à medida que você tenha que comprar passagens aéreas, pesquisar o preço das passagens aéreas é muito importante. E tem 2 buscadores de passagem que são muito bons para olhar isso. O Skyscanner e o Google Voos. Então, neles você consegue
pesquisar as datas que você quer especificamente. Você consegue ver, né, o mapa ali para ver a diferença de preço, se você vai um dia antes, um dia depois, né, se você tem essa flexibilidade. Ele mostra um gráfico, né, o Google Voos pelo menos te mostra um gráfico mostrando, falando se aquele preço ali tá mais caro ou mais barato, ou tá normal para aquela época que você tá olhando. Então ele vai te dando muitas informações para você ter referência ali de se o preço dessa passagem tá bom ou não. E ainda assim, você pode ativar um alerta para a sua passagem, né, para as datas que você quer, para que a plataforma, né, esse buscador te mande uma notificação, um e-mail, se o preço da passagem mudar, tanto subir quanto cair. E aí você consegue ir acompanhando, se por acaso surgir ali uma passagem mais barata, você consegue aproveitar e comprar ela depois, por exemplo. O segundo ponto que eu acho importante é, idealmente, olhar isso com tempo e paciência. Então, planejar uma viagem, ela toma tempo, principalmente se o seu objetivo não é simplesmente fechar um pacote e ser levado, porque normalmente isso sai mais caro, vai tomar tempo. Então, é melhor você ter tempo tanto para olhar tudo, achar a melhor passagem, achar a melhor hospedagem, quanto também para economizar o dinheiro para poder fazer essa viagem. Então, idealmente, se planeje com tempo e paciência para conseguir fazer uma boa viagem. Nessa questão, inclusive, de pacotes, a terceira dica é: avalie se realmente vale a pena fechar um pacote ou se você consegue se organizar sozinho. Eu entendo que às vezes é a primeira vez que a pessoa está fazendo essas viagens sozinhas, seja mais complicado pensar em fazer sozinho ou dependendo da idade, mas avalie se isso é uma possibilidade, se pode fazer sentido ou não. Um outro exemplo também é, por exemplo, o Jalapão. Jalapão é uma região maravilhosa aqui no Brasil, né, em Tocantins, e que existem muitos pacotes e muitas empresas que fazem trajetos por diferentes períodos. Acho que tem, assim, 3 dias, 5 dias, 7 dias de viagem. Eles não são tão baratos, mas eu cheguei a olhar quando eu fui, pensei, e se eu fizesse sozinha? Então, e se eu alugasse um carro e fosse fazer todo o trajeto? Eu vi que não fazia sentido, porque o aluguel de um carro tinha que ser 4x4, eu não tenho tanta experiência em dirigir um 4x4, ia ser só eu e uma amiga, então não é tanta gente para dividir o custo. Então, quando você somava tudo que tinha no pacote e mais a comodidade de ter alguém que já conhece todos os percursos, que sabe onde vale a pena ir ou não, nesse caso, fazia muito sentido fechar um pacote e valeu muito a pena, foi bem legal. E, inclusive, nesse papo de pacote, ainda que você queira fazer um pacote fechado, pesquise diferentes orçamentos, porque pode ser que os preços e inclusive o trajeto, né, o itinerário seja muito parecido entre elas, mas pode ser que não. Pode ser que ali a sua primeira pesquisa no Google te deu mais caro. Então é interessante pelo menos fazer uns 2 aí para ter referência de comparação. Próxima dica é ainda sobre passagens. Avalie a possibilidade de comprar uma passagem multitrechos. Isso quer dizer que você não necessariamente vai por um percurso e volta pelo mesmo percurso. Principalmente em lugares que você planeja visitar vários lugares, né? Então, por exemplo, a Europa, se você planeja ver mais de uma cidade, mais de um país, talvez faça sentido você ir por um caminho e voltar por outro, para não ter que voltar na onde você chegou para poder voltar para casa. Então, por exemplo, você pode chegar a fazer Lisboa e voltar por, sei lá, Barcelona, Brasil de volta. Então, você consegue evitar esse trecho. Se sua ideia é, por exemplo, fazer Portugal e Espanha, você vai de Portugal até Espanha e da Espanha você já volta direto para o Brasil. Você não precisa gastar voltando de novo para Portugal para poder voltar. Isso já pode representar uma economia, nem que seja só do trajeto interno, né? Porque muitas vezes pode acontecer do preço da passagem em si ser o mesmo você fazendo multitrechos, e aí você economiza esse trajeto interno ali. Pode ser uma possibilidade. Outra forma também de pensar em economizar em viagens
principalmente se você está com um orçamento mais apertado, é a viagem por meio de ônibus. Em lugares como a Europa, a gente tem muitos ônibus que são low cost, né? Ônibus baratos. Uma marca muito conhecida é a Flixbus. E muitas vezes ela vai ser mais barata do que você alugar um carro ou mesmo do que você pegar um trem para poder viajar. E se for um trajeto mais longo, você pode pegar um ônibus noturno, que aí você economiza no trajeto e economiza na hospedagem, né, de uma noite. É confortável? Não é confortável, não vou mentir, mas é uma coisa que pode viabilizar um trajeto, né, fazer ficar mais barato também. Então, se você aí é jovem, disposto, talvez valha a pena uma noite ali de desconforto para poder viabilizar algum pedaço da viagem. Eu já fiz isso muito, inclusive. Outro ponto importante é quando você está indo viajar para o exterior, principalmente lugar tipo que tenha dólar, euro, de qualquer jeito, uma moeda mais forte assim, é muito interessante você fazer preço médio das suas compras da moeda estrangeira. Então, o que é o preço médio, né? Você já sabe ali qual é a data da sua viagem. Faltam 5 meses para a sua viagem. Ou eu gosto ali, se for mais do que 6 meses, pelo menos nos 6 meses anteriores, já se planejar para todo mês comprar um pouquinho da moeda que você precisa, né? Fazer essa conversão do real para o dólar, do real por euro. Isso porque a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa moeda, né, nesse período até lá. Pode ser que logo na véspera da viagem aconteça alguma coisa, tenha algum estresse ali na economia que faz com que a moeda que a gente precisa comprar fique muito cara e a gente não quer se expor a isso. Pode acontecer também o contrário, só que como a gente não sabe, o ideal é ir comprando de pouquinho em pouquinho, porque aí você faz um preço médio. Então isso quer dizer que pode ser que agora esteja mais caro e aí ao longo do tempo, né, nos próximos meses vai cair e aí você vai ter comprado tanto mais caro quanto mais barato, mas pode ser também que inverta. Então pode ser que você está comprando agora e até a sua viagem foi ficando mais caro. Tá, tudo bem, pelo menos você começou comprando antes e quer dizer que você tá ali no meio do caminho. Por mais que você tenha uma expectativa, que você acredite, por exemplo, que o real vai valorizar, que as moedas vão ficar mais baratas, não confia nisso. Vai comprando de pouco em pouco, porque isso te assegura que você não vai ter uma surpresa muito negativa ali na véspera da viagem, quando você não tem mais opção e você precisa ter esse dinheiro para viajar. Eu não gosto de ter normalmente dinheiro vivo para viagens, assim, eu sempre tenho algo, mas eu tenho muito pouco, e aí eu gosto de ter a maior parte em cartão, que inclusive é mais barato. Eu costumo usar o cartão Wise e inclusive ele te dá desconto, né, da tarifa deles na primeira transferência. Se você usar um link de indicação, eu vou deixar o meu link aqui na descrição. Se você nunca usou, clica nesse link, baixa e aí na sua primeira transferência você vai ter esse desconto da taxa que acaba, né? Já é uma forma mais barata do que, por exemplo, comprar na casa de câmbio. Então, isso é ainda uma outra forma de economizar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender possibilidades ali, abrir a cabeça de formas de economizar em viagem. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, ou quer que eu aprofunde em algum ponto específico, por exemplo, até do cartão de viagem, né, do cartão da Wise ou outros cartões, comenta aqui embaixo que depois eu posso fazer outros vídeos sobre isso também. Obrigada, investidores, e até a próxima.